Num mundo onde o conhecimento está a um clique de distância e a inteligência artificial redefine as regras do jogo, o sistema educacional tradicional enfrenta uma crise silenciosa e profunda. Escolas e universidades, antes pilares incontestáveis da formação profissional, agora são desafiadas a repensar o seu propósito. Transmissão de conhecimento hoje, que é o que regulava ou que dava norte para as principais instituições de ensino, independente de idade, ele virou disponível na internet para qualquer um. Então, eu acho que cada vez mais as instituições elas vão precisar migrar para aquilo que vai além da transmissão. Porque hoje você contratar um curso, comprar um curso, ou se inscrever numa faculdade para ouvir alguém falar por 2 horas sobre um tema, eu tenho certeza que na internet você vai ter um professor mais legal, uma pessoa mais experiente, uma semântica melhor, mais divertida e mais rápida e on demand. Né? Então, qual que fica o papel das instituições, a meu ver? Primeiro, a ordenação do conhecimento. Você não pode simplesmente esperar que uma pessoa aprenda matemática pela internet. Ele não vai saber procurar o que é logaritmo, o que é integral, o que é derivada, sem ter passado pelas 4 operações antes. Então, o conhecimento ele se faz por espiral. Cabe à instituição ordenar esse conhecimento de forma a gerar base e fazer com que a pessoa, o aluno, sempre busque algo a mais. Enquanto isso, a nova geração de empreendedores busca soluções práticas para problemas reais, muitas vezes sem encontrar apoio no ensino formal, como romper com a burocracia, o conservadorismo e o culto a fórmulas prontas. Quem vai liderar essa transformação? Álvaro, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Poxa, imagina, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Álvaro, queria falar um pouquinho, entrar um pouco sobre educação, um acesso ao conhecimento cada vez mais facilitado pela internet. Agora a gente vê ali muito potencializado, até mesmo pela inteligência artificial. O modelo tradicional de ensino ele está ali cada vez mais defasado. Na sua visão, qual que deve ser o papel, você acredita, de fato, das escolas, das universidades neste novo cenário? Bom, acho que teve uma mudança importante de um tempo para cá, que é a comoditização da transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento hoje, que é o que regulava ou que dava norte para as principais instituições de ensino, independente de idade, ele virou disponível na internet para qualquer um. Então, eu acho que cada vez mais as instituições elas vão precisar migrar para aquilo que vai além da transmissão. Porque hoje você contratar um curso, comprar um curso, ou se inscrever numa faculdade para ouvir alguém falar por 2 horas sobre um tema, eu tenho certeza que na internet você vai ter um professor mais legal, uma pessoa mais experiente, uma semântica melhor, mais divertida e mais rápida e on demand. Né? Então, qual que fica o papel das instituições, a meu ver? Primeiro, a ordenação do conhecimento. Você não pode simplesmente esperar que uma pessoa aprenda matemática pela internet. Ele não vai saber procurar o que é logaritmo, o que é integral, o que é derivada, sem ter passado pelas 4 operações antes. Então, o conhecimento ele se faz por espiral. Cabe à instituição ordenar esse conhecimento de forma a gerar base e fazer com que a pessoa, o aluno, sempre busque algo a mais, já com uma base solidificada. Então, a ordenação de conhecimento é um aspecto. A segunda é a aplicação. Onde que usa isso que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo isso aqui e na minha vida, onde que esse conhecimento aparece? Então, acho que isso é papel da instituição também. E eu acho que o principal de todos é a objetivação individualizada. Hoje você vai numa instituição de ensino comum, é alguém dissipando conhecimento independente de quem está ali sentado. Agora, se eu souber exatamente o que você quer aprender, eu, como instituição, posso modular aquele conhecimento, aquela mão dada e falar, olha, Paula, para você, para atingir o teu objetivo, é legal você passar por isso, isso e isso, dar uma olhadinha na prática em relação a isso, testar esse conhecimento. Então, ordenação, aplicação e objetivo é o que as instituições comuns não fazem, mas se quiserem jogar o jogo da educação nos próximos 20, 30 anos, vão precisar fazer. Álvaro, e nessa questão da aplicação, até vi que você costuma muito dizer que
essa teoria ela precisa de fato vir acompanhada ali da prática real. Como aplicar de fato esse modelo numa larga escala, por exemplo, considerando todas as amarras aí burocráticas do MEC, o conservadorismo também de muitas instituições? Eu não vejo o MEC como conservador, eu vejo o MEC como um bom regulador. O MEC nunca vi o MEC tolir uma iniciativa de inovação, nunca vi. Já vi diversas companhias de educação não inovarem para manter um nível de rentabilidade. Educação no Brasil virou um negócio, né? Você pega as principais companhias abertas de educação do mundo, nas top 10, 5 estão no Brasil. Um negócio incabível, né? Virou um negócio mesmo. Então, há um não desenvolvimento natural e uma inércia por conta das instituições para manter o nível de rentabilidade alto. Inovar custa. Desenvolver algo diferente custa. Individualizar custa. Então, o que eu vejo é que toda vez que você for dar a oportunidade de alguém aplicar um conhecimento, você vai ter um dispêndio muito maior, você vai precisar de mais pessoas, você vai precisar tocar aquele ser humano que está colocando aquilo em prática. Então, escalar isso vai ser custoso. Porém, a gente tem tutores de inteligência artificial, a gente tem a internet disponível, o online disponível para isso, e você consegue, no encadeamento base teórica e aplicação, base teórica e aplicação, base teórica e aplicação em qualquer curso, ver o que encurtou caminho no conhecimento e o que foi sedimentado. A teoria é muito importante. Hoje eu vejo muita gente falar assim, não, o importante é a prática, não é a teoria. Não é. A teoria é importante. Acho que ninguém aqui jamais entraria num avião que o cara não aprendeu a teoria. Porque se for na prática o avião já teria caído. Né? A teoria, ela encurta caminhos. Se a gente quiser saber o que é números pares, na prática eu vou botar lá um punhado de balas, vou falar, ó, divide entre essas duas pessoas, se sobrar uma balinha aqui, não é par. Se não sobrar, é par. É um jeito de você mostrar. Agora, se vier alguma pessoa e falar assim, olha, y igual a 2x, acabou. Aquilo é uma teoria que qualquer um que entende o mínimo de matemática entende os números pares com um pedaço curto de conhecimento, né? E a prática? A prática sedimenta o conhecimento. Porque se você me ensinar algo somente falando, eu posso absorver aquilo, mas vou absorver num grau. Se você me ensinar algo falando e falar, Álvaro, tenta fazer você, eu estou aqui do teu lado, faz e eu vou te acompanhando. E você que já trilhou essa estrada vai olhar e falar, puxa, o que você fez foi bom. Aquilo ficou assimilado para mim. E se você falar, Álvaro, o que você fez não está bom, deixa eu fazer junto com você, ou vamos fazer de novo, até aquilo ficar assimilado, você tem assimilação de conhecimento. Então, teoria e prática precisam andar juntas numa relação quase que de mesma importância. E como, na sua visão, né, o que impede de fato ali uma transformação real quando a gente pensa dentro das universidades públicas? Primeiro, base. A gente tem uma falha muito grande no ensino fundamental, no ensino infantil, base mesmo de matemática, base de português, base de inglês, né? Pouquíssimas pessoas falam inglês. Hoje, 64% do conteúdo do Google é na língua inglesa, então as pessoas estão abrindo mão dos principais professores do mundo, né? Essa falta de base faz que o indivíduo chegue na universidade pública de uma maneira já defasada. Então, o processo que entra, o produto que entra, que são aqueles alunos que chegam muito defasado, principalmente quando se trata de uma classe social mais baixa ou quem não teve acesso à escola privada, né? E as universidades públicas andam na velocidade do governo, não andam na velocidade de uma entidade privada. E a velocidade do governo, acho que para todos os setores da economia, ela é mais devagar. Eu acho que se você der a opção para as pessoas, se ela quer andar numa estrada privatizada ou numa estrada do governo, todas vão optar pela privatizada. Se você quiser ser tratado no SUS ou no Albert Einstein, eu acho que se todo mundo pudesse escolher, independente de custo, escolheria a iniciativa privada. Por quê? Porque ali tem uma outra velocidade, tem um outro interesse, tem um outro tipo de serviço, tem uma outra atenção com quem consome aquele serviço ou produto. Então a educação funciona da mesma maneira. A gente tem um limite de velocidade de atualização gigante. Toda vez que eu falo isso, eu sou questionado e não sou contra a educação, mas você pega uma USP que tem 7 bilhões de reais de orçamento, que não é um orçamento pequeno,
Para 93 mil alunos, você está falando que um aluno da USP custa quase 6 mil reais por mês para o governo, que é a mensalidade do INSPER da vida. E 89% desse dinheiro disponível vai para a folha de professores. Então, um negócio meio descabido. E não é uma crítica à USP. Eu entendo que a USP forma de bom, tem pesquisadores, tem unicórnios que saíram da USP, acho que até por estatística tem gente que vai bem, né? É a melhor faculdade, a melhor universidade do Brasil vista no mundo inteiro, mas é de uma ineficiência gigantesca comparado com qualquer instituição privada. E aí a gente entra talvez em duas grandes discussões, que eu quero aproveitar esse gancho contigo. A primeira é que a gente sempre fala sobre a mensuração do gasto e a eficiência do gasto público, né? Você traz ali um custo, né, como só um exemplo aqui, mas quando a gente pega o percentual do nosso PIB que é colocado para a educação e faz uma comparação no ranking global, né, do aprendizado, o Brasil está muito abaixo e a gente tem um investimento até significativo para a educação. O que falta, talvez ali na sua visão, para que a gente consiga tentar fazer com que esse gasto ele seja mesmo de fato eficaz e traga um resultado para quando esse aluno chegar realmente ali na faculdade, melhorar até sair da faculdade, melhorar a produtividade da nossa economia? Bom, vou falar como eu vejo e como eu acho que dá para ser. Que dá para ser. Como é que eu vejo? Quando você compra uma coisa para você mesmo, eu vou comprar com o meu dinheiro uma coisa para mim. O que você põe atenção? Preço e qualidade. Eu quero uma coisa boa por um preço bom, correto, né? Quando você compra uma coisa com o teu dinheiro para outra pessoa, por exemplo, você vai dar um presente para a professora do teu filho. É o teu dinheiro, mas não é você que vai usar aquilo. Você presta atenção em preço. Às vezes as pessoas entram na loja até falando, eu quero gastar até uns 100 reais, né? E você vai pôr atenção um pouco na qualidade, mas não é você muito que vai usar aquilo. Então você põe mais atenção em preço e qualidade é algo que representa uma parcela menos importante do teu pensamento ao adquirir aquilo, né? Se eu chegasse aqui e falasse assim para você, Paula, pode comprar a roupa que você quiser, eu vou pagar para você. Você não vai entrar na Renner. Por quê? Porque você vai falar, poxa, eu estou ganhando um presente de uma roupa, eu posso escolher onde quiser. Você vai na Mix, você vai na Cris Bal, você vai na Carolina Herrera, sei lá, em algum lugar. Por quê? Porque para você importa a qualidade, o preço não, sou eu que estou pagando, né? E o governo é o pior dos mundos, porque é o dinheiro do outro para o serviço para o outro. Então preço e qualidade já não passam a fazer parte de objetivo principal da cabeça para quem está distribuindo o dinheiro público. Ele está mais preocupado com a reeleição, com o sucesso que ele vai ter ao cortar aquela faixa, do que a qualidade ou quanto custou aquilo. Isso é importante. Agora, como eu acho que dá para ser? Eu acho que esse movimento de ver empresários indo para os lados das escolas, quando você vê um Jorge Paulo Lemann que monta uma Fundação Estudar ou uma Eleva, quando você vê um Guilherme Benchimol que faz a XP Educação, quando você vê um André Esteves ou um Roberto Salluti montando o Intelli, entre outras iniciativas, o que eu vejo? Poxa, como essas escolas funcionam. Então, eu acho que se não tivesse triangulação de dinheiro, vamos supor que o governo falasse assim, olha, cada empresa que montar uma escola pode abater isso do seu imposto. Pensa como seria? Pensa a escola do Carlos Brito como seria, ou do Alexandre Bering, ou do Márcio Uti, ou dos melhores CEOs que a gente tem no país tocando isso, né? Eu acho que a gente teria escolas espetaculares. Por que a melhor escola do Brasil não está lá em Jaguariúna, colado na fábrica da Ambev? Por quê? Porque a Ambev não tem um interesse em ter uma escola. Agora fala para a Ambev que tudo que ela investir numa escola lá é abatido no imposto. Eu poria meu filho na escola do Carlos Brito, com tranquilidade. Por quê? Porque o empresário é competitivo, o empresário ele gosta de fazer o melhor possível, ele tem aquele ego que fala, poxa, isso aqui passou pela minha mão, então vai sair bom. Eu acho que seria uma bela saída. É um legado agora, também, né? A triangulação mata. Você paga o imposto para o governo escolher como é que vai ser gasto, é difícil. E tem essa questão, né, de deixar essa marca também do legado, né, das empresas construírem Total. isso. Total. Interessantíssimo esse seu ponto, essa ideia. Se a gente olhar as faculdades dos Estados Unidos, né, você tem a Vanderbilt University, porque o Vanderbilt lá, que era o cara que dominava as ferrovias e o transporte marítimo dos Estados Unidos, um dia resolveu fazer aquilo lá, né? Carnegie Mellon nasceu com o Andrew Carnegie, o rei do aço nos Estados Unidos. Então, o Rockefeller fez doações gigantescas para todo lado.
A escola de negócios de Stanford chama Knight Management School por causa do Phil Knight, dono da Nike, que falou, vai ficar do meu jeito. As coisas funcionam de um outro jeito lá. E nesse sentido, né, no meu segundo ponto, entrando aqui, enquanto a gente não tem, de fato, esse tipo de incentivo por falta de interesse, talvez político, né, ou por falta de outras entranhas, a gente vê a questão da produtividade muito baixa no Brasil. A gente tem uma educação muito ainda, talvez ali, pobre no sentido de incentivar essa capacitação, né? A gente vê isso afetando, de fato, a nossa economia. Olhando, né, você que tem esse olhar muito 360, qual a perspectiva que você enxerga, até com o uso da IA, como a gente estava falando aqui no começo, você traz ali 3 pilares, quem não seguir este modelo nos próximos 20 anos vai se tornar obsoleto, a gente já vê, talvez acho que muitas universidades num formato mais obsoleto hoje em dia, mas o impacto disso para a nossa economia lá na frente, né, para essa produtividade nossa. A gente tem soltado no mercado profissionais, não estou nem entrando em geração Z, comportamento de geração Z, mas já tem um tempo que a gente solta no mercado profissionais sem qualquer qualificação, né? Tem um sistema no Brasil que eu adoro, que é o Sistema S. O Senai, para mim, é espetacular. Eu prefiro um cara do Senai do que um cara formado numa universidade de baixa qualidade. Se você for ver o que aconteceu na Alemanha, hoje toda a formação de um indivíduo que sai do ensino superior, exceto os que vão para as melhores universidades, ele passa por uma capacitação técnica, né? Ele sai com uma profissão efetiva. Aqui no Brasil você convence o cara a gastar R$400 por mês para ele fazer um curso de comércio exterior, para lidar com... Turma do comércio exterior fica brava. Ou relações internacionais. Ele é um motorista. Ela é uma moça que trabalha no salão de beleza. Não que ele não possa ser um diplomata, não possa ser um cara que tenha relações com outros países ou que faça isso para as empresas. Mas ele está a anos-luz de distância de exercer esse cargo. Então, hoje a gente virou uma fábrica de diplomas baratos, sem muita assimilação de conteúdo. E quando esse cara vai parar no mercado, ele que esperava sair de um salário de R$3.500 para ir para 5.000 com o diplominha dele de comércio exterior, bate no mercado e o cara fala, que problema você resolve? Ele fala, mesmo que eu resolvi antes de ter esse diploma, então não tenho como aumentar o teu salário. Se a gente tivesse um lado de escola técnica forte, imagina um sistema S ampliado, ou as pessoas se satisfizessem não com um diploma de bacharel, mas de técnico. Nossa, você pega hoje, sistema S, sai todo mundo empregado. Agora, uma faculdade de segunda linha não sai. Essa faculdade que paga R$30 a hora para um professor e custa R$300 a mensalidade, não muda a vida de ninguém. Álvaro, enquanto a maioria das faculdades elas acabam ali preparando profissionais para o mercado corporativo, eu sei que a Link propõe uma formação muito voltada à criação também de negócios. O que isso, de fato, revela sobre essa lacuna que a gente estava conversando anterior da educação tradicional frente a essas necessidades da nova economia? Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo porque foi o que fez minha vida. Eu tive um emprego na minha vida, Paula, que foi um estágio na Companhia Suzano de Papel e Celulose em 1998 por 8 meses. E ali eu sabia que eu não queria ser um executivo. Eu queria ser dono da empresa e construir minha vida construindo empresas, vendendo empresas, falindo empresas, indo muito bem em algumas, menos bem em outras. Mas eu acho que o empreendedorismo ele permite que você tire um sonho de dentro de você e transforme aquilo na tua atividade profissional, no teu ganha-pão, em algo que você se autorrealiza, ganha o teu dinheiro, mostra para a sociedade que você existe, né? A gente tem 2 tipos de empreendedorismo. A gente tem o empreendedorismo por necessidade, que é alguém que não conseguiu um emprego e tem que botar comida na mesa de casa. Então esse cara vai montar um sistema de marmita, ele vai ser um revendedor de algum produto, financeiro ou não, ele vai ser um corretor de imóveis, ele está ali atrás de um ganha-pão num lugar que não é um emprego seguro, né? E ele se considera um empreendedor e é legal. Agora tem o empreendedorismo por ideal. Poxa, eu sou apaixonado por carnes, eu sou apaixonado por moda, eu sou apaixonado por carros, né? Como é que eu posso ter uma empresa minha nesse sentido? Então acho que a Link vem para ocupar essa lacuna principalmente, a lacuna de quem tem um ideal de construir produtos e serviços que sirvam à sociedade. Agora, quando você ensina alguém a pensar com a cabeça de dono, essa pessoa vira um bom gestor, sendo para a companhia dele
ou na companhia do outro. Porque a gente tem pessoas que seguem pelo caminho executivo com a educação da Link, e é super normal. E essas pessoas chegam dentro das companhias com uma cabeça de mais de inovação, uma cabeça de resolução de problema, uma cabeça menos vitimista, uma cabeça que não é 9 às 6 da tarde, que trabalha à noite, trabalha de domingo. Eu acho que isso contribui muito. Mentalidade empreendedora contribui com qualquer meio. Eu falo, os alunos da Link, acho que eles são capazes de opinar e executar em qualquer meio. Se você for discutir como uma farmácia pode ser melhor, eles vão ter boas ações. Se você discutir como a Igreja Católica pode voltar a crescer no mundo, eles também vão saber discutir, com embasamento e prática. Você trouxe aí 2 pontos interessantes, né, desse empreendedorismo, e muitos acabam sendo, acho que talvez a maioria ali, até por falta de opção, né, de fato, e você trouxe também a visão deste empreendedorismo que vem através de um sonho, de uma motivação. Como que você enxerga, ou quais políticas públicas, de fato, que a gente poderia ter, mudanças estruturais que possam fazer com que esse empreendedorismo por sonho, ele se torne até mais uma regra e não uma exceção, né? Que a gente tenha mais empreendedores por motivos, por sonhos, com objetivos, do que aquele empreendedor que realmente está ali porque não tem uma outra opção. Educação financeira e tecnologia. Não vejo outra saída senão esses dois, e precisa ser os dois juntos. A gente vive num país que 98% das pessoas acham que 1% ao mês é 12% ao ano, né? As pessoas não entendem juros de cartão de crédito versus um imposto não pago, né? Os que entendem, entenderam na prática. Poucos têm conhecimento teórico disso. As pessoas não entendem o que é gastar menos do que ganham, ou tomar uma dívida consciente. Ninguém tem essa educação. A educação financeira falta muito. E quando a gente vai para o lado de conseguir pensar diferente e construir instituições, produtos, serviços diferentes, você precisa falar de hardware, você precisa falar de software, você precisa falar de dados, e pode botar aí no meio inteligência artificial, IoT. Então, acho que essa computação quântica mais recente. Então, acho que essa combinação, educação financeira e tecnologia, é o que muda uma sociedade de 2025 para frente. Não é uma fórmula que funcionava 50 anos atrás, mas que certamente funciona agora. Eu acho que a gente precisa dos dois. Então, política pública é quase que para tudo e vamos mostrar isso. Agora, parece que a gente está indo num caminho contrário. Tomamos os celulares das crianças dentro das escolas. Ao invés de você fazer bom uso, você simplesmente não faz uso. Então você fala, puxa vida, que experiência essa criança vai viver? Dentro de casa, vendo o TikTok dela, sem a orientação dos pais? Ou poderia ter um tutor ali fazendo bom uso? Inteligência artificial é um bisturi. Você pode usar para salvar, você pode usar para matar. Agora, tirar o bisturi da pessoa é como se tolhisse a capacidade de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento prático. Então, eu sempre bato nessas duas teclas, Paulo. Educação financeira, tecnologia, muda ambientes. Não vou entrar em valores, em princípios, que eu acho que isso é o principal de tudo, né? Claro. É o início de tudo. Com certeza. Álvaro, você falou que é um apaixonado por empreendedorismo, já aproveitando, né, você aqui com a gente, qual mentalidade ou qual comportamento, de fato, que você enxerga que talvez atrapalhe, de fato, ali quem está querendo começar a empreender, quem tem, né, ali esse objetivo de empreender, mas não tem, talvez, esse aprendizado, essa escola, né, ali para trazer essa bagagem? Acho que tem duas coisas. Tem coisas que você não ensina e tem coisas que você ensina. Coragem e vontade é difícil ensinar. Muito difícil. A vida propicia elementos que você pode, de frente a determinada situação, mostrar que você teve um ato de coragem ou algo que te motiva muito, mas é difícil. Eu falo, qual que é a lista de materiais da Link no primeiro semestre, quando a pessoa chega? Eu falo vontade e coragem, porque se você não trouxer isso, eu não tenho como te prover aqui dentro. O resto tudo, a gente treina. Oratória a gente treina, comunicação a gente treina, finanças a gente treina, marketing a gente treina. As ferramentas, todas são treináveis. Agora, a coragem e vontade que um empreendedor precisa para fazer acontecer, eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que é medroso. Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que é preguiçoso, que não tem vontade para fazer as coisas, né? E se puder adicionar um,
que precisa ficar de fora é o vitimismo. Entrevista é muito fácil quando você fala, poxa, me explica aqui esse problema da sua vida. Ele começa a culpar todo mundo, menos ele. Você fala, esse aí que o empreendedor vai sofrer, vai sofrer. Por quê? Porque o empreendedor é quem toma problema para si e resolve ele mesmo. E esse ponto é interessante, né? Esse vai sofrer, até porque a gente vê muitas vezes talvez um glamour, né? Uma glamorização ali em relação do empreendedorismo. Muitos jovens acreditam ali que criar um negócio é sempre o melhor caminho, o ideal, e aí talvez entra naquela questão da resiliência, né? De estar preparado de fato para os desafios que é empreender, né? Eu até falo como experiência própria, como empreendedora, acho muito importante esse aprendizado prático e talvez a gente aprenda depois que a gente passou, né? Até estava falando sobre isso com você anteriormente, porque o que a gente erra, a gente aprende, né? No dia a dia e tem que estar preparado para errar, né? E talvez eu falo do glamour porque muitas vezes a gente vê as pessoas só vendendo ali o lado bom do empreendedorismo e não preparando muitas vezes os jovens para a realidade, né? Olhando principalmente para quem trabalhou já para alguém, de fato, ter sempre essa cabeça de dono. Eu sempre tive essa cabeça de dono desde quando eu trabalhava para uma outra emissora. Você concorda que só vai ser bom, de repente, ali, um líder ou um empreendedor que tiver essa humildade também de entender de ter sido um bom liderado? Excelente pergunta, acho que sim, é bom. Os melhores generais foram soldados. Isso. Né? Acho que quase todos, pelo menos que a história conta, quase todos. Deve ter alguém que deve ter um caminho diferente para chegar lá em cima, mas quando você passa pelas experiências, recolhe resultado delas e depois tem que orientar alguém a passar, é completamente diferente do que quando você não passa, né? Você vê, a gente está batendo um papo, todas as suas perguntas são direcionadas para empreendedorismo, educação, negócios, que é minha vida. Se você me perguntar aqui qual o melhor suplemento para ganhar massa muscular, imagina, eu nem consigo fazer. Eu posso até acertar a resposta. E alguém vai escrever assim, pô, você podia fazer isso aí que você está falando, porque não está aparecendo, pelo menos. Porque não é propriedade, não é resultante colhida por mim. Eu tenho resultante em negócio, tenho empreendedorismo, tenho educação, mas não tenho em fisiculturismo, não tenho em triatlo, não tenho em moda, eu sempre uso camisa branca e calça jeans, eu não tenho em culinária. Então eu acho importantíssimo você ter passado num grau que você percorreu as experiências para você poder liderar depois. E eu falo da questão da glamorização, você enxerga aí de fato também, né, acho que esse universo tendo talvez ali, vendendo muito uma imagem da parte boa, né, ali, mas sem talvez preparar para essas dificuldades no dia a dia. Não tem um manual de fato, né? A gente está aqui conversando, mas um manual ali especificamente desses desafios ou como agir. É igual você falou, tem que ter essa coragem dentro como um skills mesmo ali de fato. A resiliência também, a perseverança em vários momentos. Você enxerga talvez que falta preparar muitas vezes esse empreendedor para a parte mais difícil do dia a dia? Com certeza absoluta, e essa é a coisa mais difícil de você simular dentro da escola. Sim, imagino. Porque dentro da escola, se você pega um pouco pesado, pode ser que a turma espane. Né? Então, a gente procura colocar o lado do empreendedorismo real para o próprio mercado falar. O pior chefe é o cliente, não é o chefe hierárquico. O pior chefe é o cliente, ele te fala na cara, que porcaria essa blusa que você me vendeu. Ou o teu produto não chegou, me dá o meu dinheiro de volta, vou te colocar no Procon. Esse é o pior chefe, né? Então, quando você estimula isso, a glamorização vai embora, começa a nascer bril. Por quê? Porque a moçada hoje em dia não está acostumada a ouvir um não, não tem limites muitas vezes, não tem orientação de alguém muito próximo e simular evento que ele rala. Esses dias eu tive com um pai, eu falei para ele assim, poxa, mas você está dando muita coisa para o seu filho, eu não quero me meter dentro da tua família. Mas se você der um cartão ilimitado para o teu filho, como é que eu convenço ele a ir trabalhar no BTG por R$3.000 por mês? Ouvindo um monte de coisa de um chefe que vai fazer ele fazer PowerPoint de domingo de madrugada porque tem uma reunião de conselho segunda. Ele vai espanar, ele vai embora, né? E aí a resposta do pai foi assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E minha resposta para o pai foi, que pena. Porque o que você passou te tornou um homem. O teu filho não passar vai torná-lo o quê?
Aí ele ficou pensativo, ficou me olhando, e no final ele falou, e como eu faço isso? Né? Mas pelo menos esses conflitos precisam ser colocados nos pais, porque a criança, óbvio, ela quer o que é melhor, ela quer o mais cômodo, ela quer o mais fácil, ela quer o mais gostoso, o mais quentinho. Agora, se os pais, os educadores não mostrarem a parte ruim, a gente vai estar crescendo com quase criminosos no sentido de não toque em mim, senão eu te agrido. E não é o mundo real, né, de fato. Nesse sentido, né, só para a gente encerrar esse papo um pouco mais para o lado do empreendedor, acho que um dos desafios, já que a gente está falando em desafio, é muita questão ali de burocracia, carga tributária, insegurança jurídica, isso tudo acaba sendo ali, acho que são apontados como grandes entraves, né, para quem quer empreender. Como você enxerga o que mudar para transformar o Brasil num país talvez um pouco mais amigável do empreendedor? Bom, eu acho que passa pelo poder público, sem dúvida alguma. Obviamente, isso vai ser mais lento, mas eu acho que mudar o sistema é muito difícil. Muito difícil. Eu já tive essa ilusão quando eu era garoto. Aliás, eu queria ser presidente do Brasil. Eu virei presidente do Grêmio do Colégio Porto Seguro porque eu queria ser presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Depois eu fui vendo que nem sempre os interesses são os mesmos, né? O sistema, ele se alimenta. Ele mesmo se alimenta e se defende, se alimenta e se defende, né? Quando falam assim, poxa, em quem você vai votar? Eu falo assim, numa pessoa? Poxa, é difícil. Eu queria votar que ao invés de 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, eu invertesse o orçamento com saneamento básico. Hoje você tem no orçamento da nação, você tem 700 milhões de reais que vai para saneamento básico, que é o fator número 1 de melhora de IDH no país, e você tem 8 vezes isso para o fundo eleitoral. Você fala, como é que vota nisso? Como é que chegou nisso? Onde que está essa desproporção? Eu queria votar para inverter isso, ou para zerar um e fazer crescer o outro. Como cidadão brasileiro, e nem brasileiro eu sou canadense. Nasci em Montreal, no Canadá, mas eu amo esse lugar. Agora, por outro lado, você fala assim, lutar para mudar, tem gente que muda. O meu sócio da Tarpon, ex-sócio Eduardo Mufarrege, criou a melhor escola de políticos do Brasil, que é a Renova. Acho bárbaro o trabalho dele e está fazendo um trabalho brilhante e eu só tenho a aplaudir. Mas não é o meu DNA. O meu DNA é mostrar para a moçada que o Brasil precisa de tudo. O Brasil precisa de escola? Precisa. Precisa de segurança? Precisa. Precisa de hospital? Precisa. Precisa de fábrica? Precisa. O Brasil precisa de tudo. Não existe um país melhor para empreender do que o Brasil. Com todos os entraves? Com todos os entraves. Mas as oportunidades são infinitamente maiores do que se empreender na Noruega, que está tudo feito e que o caixa líquido do país, se distribuído pelos habitantes, dá 400 mil dólares para cada um. Você fala, poxa vida, é diferente. Então eu prefiro olhar pelo lado das oportunidades e não mexer com a turma do governo. Eles fazem a parte deles. E quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar, por sinal, né? Não tem, Melhor escola. É igual quem dirige em São Paulo. Eu falei isso pro meu filho. Quem dirige em São Paulo dirige em qualquer lugar do mundo. Álvaro, embora muitas instituições, a gente tem falado, né, ali dos desafios e como se aperfeiçoar para a nova realidade, ainda tem muitas instituições que têm resistido ao uso de ferramentas como o ChatGPT. E a gente sabe que é justamente esse profissional que souber usar o chat que vai sair na frente. Talvez eu fico pensando aqui, será que hoje, né, quando eu vejo ali muita gente falando sobre o uso, né, do ChatGPT não ser incentivado, é como falar da calculadora no passado. Você falou ali do celular, né, não se usa agora. Muitos profissionais também, muitos professores no passado falavam não se usa a calculadora e muitas vezes as pessoas saíram sem aprender também a utilizar ali, fazer o básico. Você acredita que dominar essas tecnologias, isso vai ser o grande diferencial, um dos principais diferenciais do profissional do futuro? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que o binômio homem mais máquina precisa ser trabalhado nas suas potencialidades. Aonde conseguir chegar com os dois, né? O ser humano, ele precisa ser aprimorado. O ser humano vive uma crise hoje existencial, uma crise de valores, uma crise de ansiedade, uma fuga para as mais diferentes frentes, desde remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, ansiolítico, né? Essas coisas estão virando comuns e você olha para o ser humano, ou ele está falando sozinho na rua, ou ele está querendo brigar com a próxima pessoa que ele encontra, a troco de nada, né? Então acho que precisamos de um desenvolvimento humano mesmo. Por outro lado, o quanto você conseguir desenvolver o uso da máquina a favor do objetivo do humano, eu sou a favor de você usar tudo que tem disponível.
puxa vida, você hoje, sem o seu celular, você tem uma limitação. Se eu falar, vamos reservar um restaurante, você vai falar, opa, peraí, cadê meu celular? Se eu falar, como é que chega lá em Carapicuíba, você vai falar, você não vai pedir o guia 4 rodas, porque não te deixa, você vai botar no Waze, né? Então, eu acho que homem mais máquina é o que a gente precisa pôr atenção. Não dá para esquecer da parte humana, parte de valores, de coração. Mas eu acho que máquina, o que a gente tem à disposição? É ChatGPT, é Perplexity, é Google, é Waze, é WhatsApp, é telefone. Tudo isso está disponível. Vamos usar tudo isso em prol do quê? Do objetivo do humano. E melhorar o humano para que os objetivos sejam bons. Bons é algo que seja bom para o mundo, né? Então acho que é um binômio. Agora temos que levar os dois ao extremo. Graças a Deus as instituições aceitaram a calculadora, aceitaram o PowerPoint, aceitaram o computador. Resistiram no começo. E vai sempre resistir, vai sempre resistir, né? E você acredita que vai chegar um momento que não vai dar mais para resistir também o chat, a IA, né? Não o chat, não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida alguma. Hoje, eu me lembro da minha época de Tarpon, em que eu era gestor de um fundo de ações, de investimento em ações e analista ao mesmo tempo, porque acho que todo gestor é analista, né? Antigamente, para você criar um case de investimento de uma companhia aberta, case bem feito, aquilo te consumia 1, 2 semanas para você ter um valuation inteiro pronto, para você ter uma análise SWOT, tudo que fator de risco, drivers de valores, etc. Hoje em dia você pega um Perplexity da vida, você faz um deep research com todas as informações que uma companhia aberta disponibiliza, seja no site de RI, seja em tudo que você consegue vasculhar a internet, coisa de 10 minutos você tem um relatório 80%, 90% do que qualquer analista da Faria Lima consegue fazer. Está disponível para todo mundo. Olhando, você falou agora há pouco, né, sobre os desafios, principalmente da geração nova, né, e a gente tem visto ainda muitas empresas nesse sentido, ainda com algumas dificuldades em relação ao comportamento dessa geração Z, de uma geração mais nova. Você tem lidado com essa geração, acho que muito diretamente ali, que é uma geração talvez contestada, vamos dizer, em relação a esse perfil profissional, de algumas características até que a gente estava falando agora há pouco, né, em relação a não ter tudo muito pronto. Até naquele exemplo que você deu anteriormente ali do pai não estar preparando talvez as frustrações nesses jovens. Como é que você enxerga o futuro dessa geração, né, desses alunos, inclusive ali da Link, não só os alunos da Link, mas a geração como um todo, nos próximos anos, nas próximas décadas? Eles carecem de uma coisa, orientação. As famílias estão cada vez mais desestruturadas, as escolas cada vez mais tratam seus alunos como clientes e não como educadores. O professor perdeu o poder que ele tinha anos atrás. Eu não me lembro uma vez que eu cheguei em casa reclamando do professor que meu pai me deu razão. Sempre o professor teve razão. Hoje em dia, as mães fazem um grupo de WhatsApp junto com os pais. Daqui a pouco, 1, 2 casos dentro de uma sala de aula, vira uma bola de neve desse tamanho e o professor é demitido por um fato ocorrido, que ele pegou um pouco mais pesado dentro de uma sala de aula. Então, eu acho difícil generalizar gerações. Tenho certeza que na tua turma tinha gente muito aplicada e muito vagal, tinha gente com muita orientação familiar, gente sem orientação, e essas pessoas foram para algum lugar na vida, qualquer que seja esse lugar. Agora, existem características dessa nova geração que são muito boas. É uma geração que está menos preocupada com propriedade. Eu nasci com a programação de que, olha, um dia você vai comprar seu carro, vai comprar sua casa e vai comprar uma casa de praia ou de campo, né? Ou seja, você precisa ter a propriedade. Hoje em dia, se você perguntar isso para um garoto, ele quer alugar a casa dele no 5º andar, que daí não precisa de contrato de longo prazo, ele quer Uber ilimitado, ele quer Airbnb nas férias para vivenciar a experiência, ele não quer a posse daquilo, ele quer o uso, o gosto que aquela experiência pode trazer para ele. Isso é uma coisa. É uma geração muito mais preocupada com o meio ambiente, é uma geração que aceita as diferenças de crenças, de valores, até com uma maneira muito mais fácil do que a nossa geração, né? É uma geração que sabe dividir, é uma geração que coopera uns com os outros, é uma geração mais livre. Isso é o lado bom. Qual que é o lado ruim? Eu tive que buscar informação na Barça no comecinho da minha carreira, né? Essa geração tem toda a informação disponível. Toda a informação mostra que as possibilidades são infinitas.
Quando eu fui escolher minha carreira, era medicina, engenharia, direito, administrador, odontologia, talvez arquitetura, o que mais? Acho que é isso, né? Hoje em dia, você tem um garoto de 15 anos que tem 1 milhão de seguidores que ganha 50 mil por mês, 100 mil por mês, vendendo acesso a jogo de computador, né? Você tem uma menina que vende mais roupa do que qualquer franquia, qualquer loja do Shopping Iguatemi. Uma Virgínia da vida, uma Boca Rosa, uma Camila Coutinho, o que quer que seja, né? Então, o que essa geração tem? Inúmeras possibilidades e uma ansiedade absurda por falta de objetivo. É uma geração que não sabe para onde está indo, muitas vezes. É uma geração que tem medos que ninguém consegue responder. É uma geração que quer tudo de forma imediata. Tudo para hoje, ele quer entrar numa empresa e virar CEO da empresa. Se o trabalho aperta, ele pula para outro trabalho. Então, eu acho que orientação, carinho, amor, atenção é o que eles precisam. Ou em casa, ou no trabalho, ou por um tutor, seja um psicólogo, um mentor, qualquer que seja. As crianças e jovens, desorientadas. Tem escola de ensino fundamental que se a professora pergunta qual o prato preferido do seu filho, tem mãe que pergunta para a babá qual que é. Ou que ela responde uma coisa, a babá responde outra. Então isso gera um pouco de angústia. E você falou ali, né, em relação ao talvez a influência, né, dessas pessoas muito fortes dentro dessas redes sociais deve ser ainda talvez ali, muitas vezes a gente vê muitos jovens falando que o objetivo é se tornar um influenciador e não tem mais aquele objetivo de ter uma formação de fato em ser um profissional de carreira, né? Como a gente, né, vai ter ali, né, nos próximos anos, uma geração que quer ser mais influencer do que, de repente, se tornar médico. Como que você vê isso? É bom se a gente pudesse publicamente só apresentar os cortes bons da nossa vida, não é? A rede social permite que você apresente cortes bons. Ó, a gente está fazendo um bate-papo aqui de 1 hora. O que vai sair disso aqui? Talvez 1, 2, 3, 4 cortes bons. Tem pessoas que vão assistir o episódio inteiro, mas é menos. Os cortes vão ser a parte boa, né? Encurta a dopamina que a turma está buscando. Nas redes sociais acontece a mesma coisa. Alguém seleciona um corte da vida delas para mostrar. Normalmente esse corte é um super restaurante, é um relacionamento com uma pessoa bonita ou que ela gosta de apresentar publicamente, é uma viagem muito boa, alguma coisa que ela está fazendo de diferente do que os outros estão fazendo, um carnaval que ela foi, um lugar diferente que ela visitou. Então ela escolhe aquele corte para apresentar publicamente. Quem está assistindo e tem a maturidade de entender que aquilo é um corte, você acha até legal. Você fala, puxa, essa pessoa foi num restaurante legal, acho que eu vou nesse restaurante também. Que ela foi, parece bacana, estou rodando aqui o Stories ou o feed, parece legal que essa pessoa fez. Só que você não confunde a sensação da ida de um restaurante boa com a vida completa daquela pessoa. O jovem nem sempre tem essa maturidade. Então ela vê alguém cortando só coisas boas da vida e postando lá, ela fala, a vida dessa pessoa é perfeita. E todos nós passamos por momentos de inverno nas nossas vidas. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. São problemas que fazem parte desse planeta Terra aqui, né? Então, você se comparar com alguém que só apresenta cortes bons vai gerar uma frustração tremenda ou uma admiração. Nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Você não quer ser igual àquela pessoa, você quer ser igual aos cortes que aquela pessoa apresenta. Isso é uma diferença, isso a gente precisa educar. Isso a gente precisa mostrar, falar, porque senão ele confunde. Bom, tá aí o Adolescência, sucesso da série, que é por conta de uma linguagem usada pelos adolescentes que nem o policial conseguiu identificar, nem a diretora da escola, nem os pais, porque é um mundo todo que vai conversando num universo paralelo. Álvaro, nesse último bloco, queria até fazer uma pergunta para você, até um pouco provocativa no sentido do que o diploma hoje, né? Você tem uma universidade, mas pensando nesse sentido, o diploma em si só, ele não é mais suficiente ali para o mercado. Como medir, de fato, o impacto de uma universidade além desta formação? Pelos problemas que aqueles egressos, ou seja, aqueles alunos que se formaram naquela instituição são capazes de resolver.
Diploma é importante. Tô pegando mais do lado aqui de business, né? Não dá para a gente comparar. Se a gente for falar de medicina, você precisa de um diploma para você exercer a medicina, para você tirar seu CRM. Você precisa de um diploma para você tirar a OAB e exercer a advocacia. Do lado de economia, administração, engenharia, que seja, o diploma é um elemento menos importante. E hoje em dia, apesar de ser importante, porque se você falar que ele tem um diploma do ITA, junto com esse diploma, traz muita informação sobre aquela pessoa, né? Mas eu acho que a capacidade de resolver problemas e de se portar num ambiente comportamentalmente, socialmente, eu acho que é isso que vai fazer lado a lado ao diploma uma diferença num profissional que sai de uma faculdade. Tem aquela velha máxima, né? 90% das pessoas são contratadas pela competência técnica e são demitidas pelas competências emocionais, né? Comportamentais, que seja. Então eu acho que você precisa ensinar a pessoa a se portar no mundo real e precisa ensinar alguém a resolver problemas. Você não quer um cara com um belo pedaço de papel no teu time. Você quer alguém que resolve o problema que você precisa resolver. Ou saiba beber das oportunidades que aquela empresa oferece ou que o mercado oferece como um todo. Então, eu acho que esses dois fatores ganham cada vez mais espaço em relação ao pedaço de papel. O pedaço de papel já teve um valor maior, apesar que eu ainda acho importante. Para os meus 2 filhos, eu incentivo que façam faculdade, porque a faculdade não são 4 anos de ensino. Ali você aprende a ser menos egoísta. Talvez você conheça uma namorada ou um namorado. Talvez você tenha amigos que... Eu casei com meu colega de classe, olha aí, por sinal. Olha um exemplo disso. Faculdade. Não valeu a pena também Poxa, por isso, né? Foi. Eu tenho bons amigos da época de faculdade, amigos que eu almoço uma vez por mês, assim, mantenho contato que são próximos, aquela amizade sem nenhum interesse, da época que você tomava cerveja na quinta-feira à noite, né? Então eu falo, a faculdade vai muito além de um professor falando, o outro ouvindo. Então, eu sou super favorável à educação, super favorável a fazer, sim, a ganhar o diploma, mas dá para ir além. E nessa sua paixão, vamos dizer assim, por educação, como surgiu a ideia de tornar, né, colocar a Link aí como uma grande referência hoje no mercado? Foi muito simples. Eu fui para Boston, numa universidade chamada Babson. Cheguei lá, era uma faculdade que formava donos de empresa. Eu falei, como assim? Não, toda a nossa grade é orientada para a pessoa virar um empresário, um empreendedor. Eu peguei a carga horária, assisti uma outra aula, fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, eu olhava no espelho, eu via todas as cicatrizes do meu corpo como empreendedor, falei, nossa, se eu tivesse estudado aqui, acho que eu tinha 1/3 dessas cicatrizes aqui. E voltei de Boston num domingo de manhã, segunda de manhã eu cheguei no escritório, a gente estava procurando ativos em educação, a gente quase tinha comprado o Colégio Palmares, depois quase compramos uma outra faculdade, e falei... vamos... Isso era na época da gestora? Na segunda gestora, na Tarpon, que aí era já um family office, vai. E aí falei, vamos parar de procurar ativo em educação, a gente tinha ativos em energia renovável, tinha em saúde, e procurávamos algo em educação. Falei, nós vamos construir uma faculdade do zero, mas uma faculdade para formar um dono de empresa. Vamos deixar os executivos na mão do INSPER, na mão da GV, na mão da Fundação Dom Cabral, que fazem isso maravilhosamente bem. Só tenho coisas boas para falar dessas 3 instituições. Mas falei, não, vamos fazer algo que para quem quer empreender. A Link nasceu simples assim. E aí começa aquele processo de regulamentação de MEC, professor, espaço físico, grade horária. Hoje eu acho que o número que mais orgulha a todos nós da Link, em 4 anos e meio, nós criamos 108 startups ali dentro. Impressiona muito. Impressiona muito. Startups desde as mais simples até 2 alunos de graduação que acabaram de fazer uma captação de 20 milhões de reais a um valuation de 150 milhões de reais, sabe? Garotos que Parabéns. Utilizaram, vou dar para eles. Utilizaram bem o ecossistema da Link para falar, poxa, dá para montar uma empresa, dá para empreender, dá para ter sucesso também como dono. E aí eu volto naquela questão do legado, né? E eu falei aqui no sentido, né? Parabéns para eles, claro, e para você com esse legado de você ter conseguido fazer na prática, né? Ali algo que vai deixar essa marca e esse empreendedorismo também para todos esses alunos. Álvaro, e é a 5ª empresa, né? Parece que é a 5ª sua ou não? Eu estou confundindo. Não, acho que não, já foram é, mais? sei lá, acho que já é a 10ª pouca. Eu achei que assim, acho que as mais marcantes, maiores. sem dúvida alguma, foi o Chem Hunter lá atrás, foi uma empresa de tecnologia. A Tarpon foi uma empresa
das maiores. Dentro da Tarpo a gente construiu algumas empresas do zero. A Brasil Agro, hoje cotado na bolsa, saiu de um PowerPoint de 16 páginas e dentro da Tarpo, né? Mas acho que a Link é a mais gostosa das empresas, é a que tem meu coração e meus dias profissionais. Eu sou um dos primeiros a chegar, dos últimos a ir embora. Eu acho que eu sou aquele garoto que queria ser jogador de futebol e virou jogador de futebol, porque eu faço o que eu amo. Álvaro, para a gente encerrar, quem é Álvaro Chocair? E o que te move, os seus desafios pessoais? Eu acho que eu acho que o Álvaro é uma pessoa de hábitos muito simples que busca construir um mundo melhor. E acho que um mundo melhor, uma vez eu aprendi, que deveria ser construído pela melhora do ser humano. Não por mudanças de governo, não por uma lei nova, mas por um ser humano melhor. E a educação ajuda muito a criar seres humanos melhores. Não tem uma síndrome messiânica de resolver todos os problemas do mundo, não, de jeito nenhum. Acho que meu braço alcança até um lugar limitado, mas eu acho que se dentro desse lugar a gente olhar um garoto, uma moça que entra e o jeito que ela sai, você fala, nossa, essa pessoa vai contribuir com a sociedade, vai contribuir com a nossa cidade, com o nosso país, por que não com o planeta inteiro? Isso me dá uma satisfação de falar assim, vale a pena levar até o último dia da vida por aí. Pelo menos me encontrei nesse sentido. Quero agradecer, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua grande trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a vocês por tudo isso aqui. Obrigada. Conversamos com o Álvaro Chocair, o Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.